Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Uma felicidade a gente estar reunido aqui mais uma vez. Principalmente nessa data, né, que às vezes muita gente está de férias, muita gente viajando. É muito bom ter a nossa turma reunida aqui para mais um dia de muito louvor, adoração e aprendizado da palavra de Deus. Amém? Todos aqui com o coração aberto para receber hoje e disposto a louvar? Vamos orar para começar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ter determinado que cada um que está aqui hoje estivesse aqui hoje, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fortalece a nossa comunidade. Ô Pai, nós te pedimos, Senhor, mais comunhão, estreita nossos laços, Pai, não tira essa nossa alegria que é estarmos juntos, nos encontrarmos, principalmente para esse prazer e esse privilégio que é adorar o Senhor livremente. Ô Pai, nos dê o Teu Espírito Santo para que esse louvor venha do Senhor para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé então para louvar? Começar o ano direitinho, cantando uma música que lembra do plano redentor do nosso Deus para nós, né? Que mesmo a gente sem merecer, nós que estávamos condenados, né, à morte pelos nossos pecados, recebemos de graça, por puro amor e misericórdia do nosso Pai, o sacrifício dele mesmo, que se encarnou, veio aqui, sofreu e morreu no nosso lugar, carregando todos os nossos pecados, para que hoje a gente pudesse ter essa liberdade de adorá-lo, que era o que nós fomos feitos para fazer mesmo, adorar o Senhor. Vamos declarar tudo isso? Oxi, foi mal. Escárnio e dor, em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Amém? Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo está, nada devo mais, pelo
cruz, o pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverás. Tudo pago está, nada devo mais. Pelo sangue que derramou na cruz, o pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Amém? Nesse mesmo espírito de adoração, vamos continuar cantando, né? Quão grandioso é o nosso Deus. Amém? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos todo mundo? Ele é exaltado, o Rei exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome.
sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Amém. Vamos cantar mais essa música, pedindo para Deus guardar o nosso coração, porque, né, todos nós a gente vem aprendendo o quão enganoso, quão corrupto é o nosso coração. E o que nos impede de viver uma vida plena de adoração para o nosso Deus, uma vida que plenamente glorifica o nosso Senhor, é justamente o nosso pecado. Independente da nossa salvação, ele continua, e essa luta ela continua, né? Então, todo dia a gente tem essa tentação de querer controlar a nossa própria vida, né? De ser o Senhor do nosso próprio coração. E daí surgem todos os nossos problemas, né? Tudo fica fora de ordem. Então vamos cantar, dizendo que o Senhor, né, é o dono do nosso coração, Ele é nosso Senhor, nosso Rei, nosso coração está nas mãos deles, porque aí, não que tudo vai dar certo, não, mas tudo vai ser do jeito que tem que ser, tudo vai estar em ordem quando Deus está no controle. Amém? Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do os teus caminhos, bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do os teus caminhos, bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo
fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Todo mundo, hein? Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Vou mais uma vez para acabar. Os teus sonhos são do que os meus, os teus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Amém. Pode se assentar. Gente, recadinhos de hoje, né? Primeiramente, pelo nosso desfalque aí da equipe, hoje, né, uma exceção, nós não teremos o Ministério Infantil, né? Começando os horários do nosso culto, nós temos o culto de quinta às 7h30, nós temos o culto de domingo de manhã às 9h30 com café da manhã, e também temos o nosso culto de 6h30, né? Você é muito bem-vindo em todos eles. O dia que você vê que não vai conseguir ir em algum deles, se programa para ir numa outra opção, né, de culto na nossa semana. A gente está fazendo tudo possível para que ninguém aqui fique sem cultuar o nosso Senhor, né, semanalmente. Alguém nos visita aqui hoje pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, minha irmã. Fique à vontade. Está em casa. Que mais? Dízimos e ofertas. Pessoal, esqueci de separar o versículo. Deus ama quem dá com alegria. Qual que é, Labeca? 1 Coríntios 9. Deixa eu ver. 9:15, será? Não. Não é independente. Se alguém puder. 9:7. 2 Coríntios. Foi mal. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você veio preparado hoje para fazer o seu dízimo, ou Deus tocou no seu coração para fazer uma oferta, né, a nossa
congregação no dia de hoje, sinta-se livre, esse é o momento. Você pode tanto fazer pelo Pix, com o QR Code aqui na frente. Você pode... Vixe, a maquininha não está aqui. Você pode usar a maquininha ou também os panfletos aqui. A gente já vai providenciar a maquininha para quem precisar. Mas é isso, a gente sabe que nós temos as nossas demandas, né? E nós contamos com a contribuição de toda a comunidade, todos os irmãos, né? Mas sempre lembrando que Deus é o nosso provedor último, que nunca nos deixou faltar nada, está no controle de tudo, inclusive da parte financeira. Amém? Mais algum recado para hoje? Não, né? Chamar o meu irmão Labeca, para a gente estar orando agora pela palavra que ele preparou para ministrar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por todo empenho, toda disposição, toda criatividade que o Senhor deu para o Labeca, Pai. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de receber mesmo a experiência de um irmão tão querido que o Senhor nos deu. Pai, hoje nós te pedimos para que o Senhor encha tanto o Labeca com o Teu Espírito Santo, para que ele possa ministrar verdadeiramente a Tua palavra, viva e eficaz. Pai, mas nós também nos enche do Espírito Santo para podermos entender o que o Senhor preparou, o que o Senhor separou para nos ensinar hoje, Pai. Faça do nosso coração um solo fértil, uma terra preparada para receber essa palavra, Pai. Que ela seja eficaz para nos consertar do pecado, Deus, e para gerar frutos de bênçãos que Te glorificam, Pai. Usa o Labeca agora como boca do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou buscar água e microfone para vocês. Tranquilo. Amém. Que a graça, a paz, o amor, o favor do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Amém? Graças a Deus. Hoje eu estava meditando, né, para a primeira palavra do ano. A gente quer compartilhar uma palavra, a primeira palavra do ano, e dessa vez assim, eu orei, falei muito com Deus essa semana, falar sobre o quê, né? E o tema que Deus ministrou no meu coração é a fé nas Escrituras. A fé na palavra de Deus, a fé na Bíblia Sagrada. Então hoje eu vou falar de um pouquinho disso, de fé na Bíblia. Por que a gente crê na Bíblia? O que essa palavra pode fazer na minha vida e na sua? Qual que é o poder que ela tem? Por que tanta gente segue essa palavra? E por que tanta gente não gosta dessa palavra? Então, assim, hoje eu queria aprofundar um pouco mais, falar mais dessa palavra, mas ao mesmo tempo falar de fé. Porque tem muita gente que lê essa palavra e não adianta de nada. Amém. Agora eu estou mais livre. Ó. Vocês estão me ouvindo melhor? Amém. Graças a Deus. Bom, eu até preparei uma apresentação para mostrar, para ficar mais visual, para ficar mais fácil, porque eu vi que o pessoal gosta dessas questões visuais e facilita, né, às vezes, a compreensão, quando tem muita informação, quando tem muita coisa, para a gente poder visualizar melhor, para a gente poder enxergar melhor aquilo. Mas, já que a gente vai falar de fé, João, tá certo, tudo pronto. O João está aqui. Tudo certo aí, Jojo? Puder colocar aí para nós? Bom, antes de tudo, a gente vai falar de fé nas Escrituras, do poder dessa palavra para as nossas vidas. E antes de tudo, eu queria ler um versículo com vocês. Podemos abrir a Bíblia para ler juntos? 2 Timóteo, no Novo Testamento, se você pegar a Bíblia de trás para frente é mais fácil chegar lá. 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu vou ler os últimos 2 versículos do capítulo 3 aqui na Bíblia, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Fala o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é bom, o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Olha que palavra rica, maravilhosa, poderosa. Toda a Escritura, toda a Bíblia é o quê? Inspirada por Deus. Amém? E ela é útil. Útil para quê? Para ensinar, para nos corrigir. Pode falar. Nos guiar. O que mais, gente? Para nos preparar para toda boa obra. Amém? Então, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil, ela é importante para mim e para você. Então, é nesse mesmo espírito eu quero ler mais um versículo importante aqui ligado a isso. Vocês abrem lá comigo? Um pouquinho para trás, voltando aí, o livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu a Romanos, lá no capítulo 15, lá no verso 4. Romanos 15, 4. Quem puder abrir aí, vai ser importante. Deu para projetar aí, Jojo? Hã? Bom, enquanto isso, a gente vai mexendo aqui. Então, a gente vai lá em Romanos, capítulo 15, verso 4. E lá diz o seguinte: tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Vou repetir, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que tenhamos o quê, gente? Paciência, consolação nas Escrituras e esperança. Amém? Então, são dois textos muito importantes que vão falar do propósito da Bíblia na minha vida e na sua vida. Amém? Falam de tudo aquilo que foi escrito no passado, porque a gente às vezes olha coisas do passado e às vezes a gente não sabe como aplica no presente. Mas a Bíblia, eu quero dizer para vocês, apesar de ter sido escritas no passado, de ter sido escrita num contexto diferente, numa cultura diferente, em momentos diferentes da história, ela se aplica nos dias de hoje para mim, para você e para todo mundo. Amém? Bom, a gente está passeando em alguns versículos aqui. Só para a gente lembrar, saber um pouquinho do porquê da Bíblia. Pode passar. Está meio travado aí? Bom, acho que a primeira... Eu queria fazer algumas perguntas, a gente vai tratando, vai conversando aqui a partir de perguntas, né? E quando a gente faz uma pergunta, acho que uma pergunta que a gente não pode deixar para trás, né? É o que é a fé? O que é a fé? E a Bíblia fala para nós o que é a fé lá no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 11, lá nos versos 1 ao 3, foi isso que a gente colocou aqui, né? E a gente pode ler juntos lá, ora. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Gente, os antigos, nesse contexto, está falando das pessoas do Antigo Testamento, daqueles heróis da fé, certo? Do Abraão, do Isaac, do Jacó. E a Bíblia esse capítulo 11 vai trazer vários desses homens que receberam um bom testemunho, que foram registrados na Bíblia. Por quê? Porque eles tiveram fé. Amém? E aí, olha só, presta atenção. Pela fé nós entendemos que o que foi formado? Que o universo inteiro foi formado pelo quê? Através de uma palavra de Deus.
O universo inteiro, gente, foi formado pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus. Então, quando Deus mandou, tudo aconteceu. Ele é o Deus soberano, pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, do que é aparente. Amém? Então, presta atenção nisso. As coisas que são visíveis, então quando a gente olha aqui para essa mesa de vidro, quando você olha aí para essa cadeira, essas coisas são visíveis para nós hoje. Mas elas foram feitas de coisas o quê? Invisíveis, daquilo que não é visível. Então, se a gente vai estudar os materiais, vai para a engenharia, a gente vai ver que sempre por trás dos materiais existem moléculas, o átomo, o elétron. Então, vocês vão ver que assim, sempre tem coisas menores de forma que aquilo que é visível, que a gente consegue tocar, daquilo que é aparente, foi feito a partir daquilo que a gente não vê. O universo inteiro foi formado dessa forma. Presta atenção, em nome de Jesus. Mas aqui tem um segredo muito importante. A fé é a certeza das coisas, é certeza, ela é convicção. Tem algumas traduções que falam disso, de convicção, de firme fundamento daquilo que a gente ainda não viu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que você tem colocado a sua fé? Onde você tem colocado a sua fé? A gente às vezes acha que na Bíblia, incredulidade é a falta de fé. Incredulidade, muitas vezes a gente tem a noção, a gente pensa que é falta de fé. Deixa eu te contar uma coisa. Por esse conceito de fé, eu te digo que incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é a gente depositar a nossa fé numa palavra diferente da palavra que Deus disse. Vocês querem ver exemplos bíblicos? Os fariseus. Lá na Bíblia, no Novo Testamento, vocês vão ver homens religiosos com os quais Jesus constantemente debatia. Gente, quando Jesus encontrava demônios e ele falava com os demônios, eles obedeciam Jesus na hora, sim ou não? Sim ou não? Na hora. Porém, os religiosos não criam na palavra dele, criam em outras palavras. Eles tinham falta de fé? Não, eles só depositavam a fé deles em outras coisas e em outras palavras que não a palavra de quem? De Jesus. E onde vocês, e onde cada um de nós temos colocado a nossa fé? Então, tem muitas pessoas colocando a fé em vários outros livros religiosos. Tem muitas outras pessoas colocando a fé na palavra de outras pessoas em outros livros, que não religiosos, inclusive. Tem livros que a gente chama de científicos, tem gente colocando a fé lá. Mas deixa eu te contar uma coisa. Presta atenção que a gente está entrando num ponto importante para a gente prosseguir e falar da Bíblia. Amém? Porque a nossa fé, eu falei que ela vai centrar onde? Na palavra de Deus, na Bíblia. E a gente vai entender que Jesus Cristo, ele veio o quê? Ele é a Bíblia encarnada. Ele é a Bíblia, ele é o Deus que encarnou essa palavra. Isso é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. E muitas vezes na vida, a gente coloca a fé numa série de outras coisas que não nessa palavra. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, até nas escolas, nas faculdades, a gente coloca uma dicotomia, né? Coloca lá a razão e a fé, e fica fazendo debates filosóficos. Ao longo da filosofia, na história da filosofia da humanidade, o pessoal fica fazendo longos debates entre a razão e a fé. Mas deixa eu te contar um segredinho. Tudo que a gente aprende de uma maneira ou de outra passa pela fé. Eu vou repetir. Tudo que nós aprendemos de uma maneira ou de outra passa pela fé. Depende de onde a gente coloca a nossa fé. Duro isso, hein? Vou dar exemplos. Quando eu estava na escola, eu era menininho, estava da idade do meu filho, aliás, pouco mais velho, estava lá, aí eu aprendi que lá no centro da Terra era muito quente e tinha lá um negócio chamado magma, que estava lá 3.000, 5.000 graus. Gente, aquilo lá, eu acreditei naquilo, nossa, lava, centro da Terra, lava e tal. E até hoje eu estou contando isso para vocês. Quase 40 anos depois. 30 e tantos anos depois.
significa o quê? Que eu estou repassando uma coisa que eu vi. Eu fui lá ver. Eu vi, irmãos. Mas espera aí. É certeza daquilo que nós esperamos, mas prova daquilo que nós não vemos. Então me contaram aquilo. Eu depositei minha fé na palavra que a professora me deu. Vocês estão me entendendo? Então, na educação, quando a gente vai para a escola, a gente está sempre depositando a nossa fé na palavra das pessoas que estão nos ensinando. Sim ou não? Vocês estão me entendendo? Então, a gente está depositando a nossa fé sempre que a gente está aprendendo alguma coisa. De certa forma, então, todo o nosso conhecimento passa por fé. Vou dar mais um exemplo, muito cotidiano aqui. Quem aqui já teve dor de cabeça? Não, levanta a mão alto, deixa eu te ver aí. Quem aqui já teve dor de cabeça? Ah, todo mundo já teve dor de cabeça. Quem aqui já tomou remédio para dor de cabeça? Ah, tomaram remédio para dor de cabeça. Espera aí, quem aqui fez farmácia para tomar remédio para dor de cabeça? Alguém aqui fez o curso de farmácia inteiro para tomar um remédio para dor de cabeça? Não. Falaram para nós que o remédio tal... então tem um monte de remédio para dor de cabeça no mercado, mas falaram para nós que aquele remédio era bom para a cabeça, a gente foi lá e acreditou naquilo e tomou aquilo. Vocês estão me entendendo? Então tem coisas que a gente não tem que entender, a gente vai lá e acredita na palavra de alguém e experimenta. Vocês estão me entendendo? É ou não é assim? É ou não é assim, irmãos? Interage comigo, pode falar. Então, muitos de nós, a gente não vai ter que fazer um curso de farmácia, ficar lá 4, 5 anos na faculdade, para ver se aprende como é que o remédio foi feito. Detalhe, ainda só fica ouvindo os outros, porque ainda não entrou dentro da indústria para ver como é que ele foi feito. E a gente, às vezes, fica falando uma presunção de falar de ciência e tal, mas muitas vezes a gente não viu aquilo. Então, esse conhecimento, ele passa pelo quê? Fala para mim. Por fé. E eu estou aqui para te falar o seguinte, a minha fé é nessa palavra. É nas Escrituras, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. E é dela que eu quero compartilhar com vocês hoje. Amém? Bom, vamos lá. Vamos passar aqui, eu não vou ter muito tempo agora. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Pode passar. Então, pode parar aí. Volta, para aí. Qual que é o tema central, então, qual que é o tema central da Bíblia? A gente, às vezes, não para pensar algumas coisas. Mas qual que é o tema central da Bíblia? Tem alguns versículos que vão ensinar isso para a gente. Pode passar. Gálatas 5,14 vai falar. Faltou os 2 pontinhos ali. É 5,14, tá? Toda lei se resume em um só mandamento. Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Gente, ele está falando o quê? Que toda lei, tudo aquilo que o povo seguia, se resumia numa só palavra, num só mandamento. Amarás o teu próximo como? Você mesmo. Ou seja, como você gosta de você, aquilo que você faria para você, você vai fazer pelo seu irmão. Aquilo que você quer para você, você também vai fazer pelo outro. Aquilo que você queria que fizessem com você, você vai fazer pelo outro. Mais um. Marcos 12, 29 a 31. Jesus, num determinado contexto, ele respondeu, olha, o mais importante mandamento é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Presta atenção. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. E o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como? Então ele resumiu. Isso está lá retomando de Deuteronômio 6, lá na lei. E ele está resumindo tudo. Que tudo se resume no quê? No amor a Deus e no amor ao próximo. Então esse livro, qual que é o resumo? Qual que é o tema central dele? É relacionamento. Mas a palavra-chave para o relacionamento é qual? Amor. E amor pressupõe relacionamento. A gente gosta muito de falar de amor e tal, mas quanto mais a gente se relaciona com uma pessoa, mais a gente é provado o nosso amor com ela. Isso é comum, então, por exemplo, dentro dos casais, quando você vê 2 pessoas completamente diferentes, vindo de culturas diferentes, começa a conviver, e dentro daquelas diferenças, um vai provando o seu amor, vai aprendendo a amar o outro. Assim é o pai com os filhos, é a mãe com os filhos. Vocês estão me entendendo? Então é no cotidiano que a gente prova o nosso amor. São nos relacionamentos.
Pode passar. Então, o tema central da Bíblia é o que eu falei? Relacionamento. Qual que é o personagem central da Bíblia? Pode passar. É óbvio, né? Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia. Ah, Gabriel, mas no Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. Gente, todo o Antigo Testamento é uma preparação para essa vinda de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento vai trazer o cenário para a vinda do Deus que vai se encarnar. Amém? Pode passar. Então, Colossenses 1,16 fala, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Pode passar. João 1, 2 e no 14, no princípio é aquele que é a palavra, ela já existia, essa palavra estava com Deus e era Deus, ela existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Foi através de essa palavra encarnada, a Bíblia fala que é Jesus Cristo. E foi por meio dele que ele criou todas as coisas. A Bíblia fala que é o verbo, por meio da palavra. E o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Pode passar. Todo o Antigo Testamento, a lei, os profetas, a Bíblia vai falar o seguinte, Lucas 24, 27, começando por Moisés, quando Jesus ressuscitou, tinha os discípulos no caminho de Emaús, e Jesus chegou lá e falou para eles assim, olha, ele começou por Moisés, e passando por todos os profetas, ele explicou tudo que a Bíblia falava a respeito dele, tudo que as Escrituras falavam a respeito dele. Bom, tem vários outros textos aqui, eu não vou ler todos eles, mas todos, gente, a Bíblia aponta para Jesus, de capa a capa. Amém? Tem uns textos aqui que vocês podem ler, que vocês podem procurar, João 5, de 37 a 39, examinem as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam, que falam de mim. Hebreus 10, 5 a 7, aqui eu estou... no livro está escrito a meu respeito, eu vim fazer a tua vontade, ó Deus. É isso que eu vim fazer. Pode passar. Então aqui eu peguei a Bíblia como um todo e eu dividi ela. Antigo Testamento, Novo Testamento. Tudo aponta para quem que eu falei? Quem que é o personagem central? Lá na lei, a gente vai ver o que é tal da lei, fala que o fundamento é para a chegada de Cristo. Vai trazer os fundamentos, vai falar de identidade de um povo, mas tudo preparando para a chegada de Cristo. Os livros históricos vão falar, vão também ser uma preparação para essa chegada. Os livros poéticos, que a gente chama, vão ser poesias também, falando o seguinte, olha, nós anelamos, nós adoramos, nós queremos essa vinda de Cristo. Os livros proféticos vão trazer para nós a certeza, vão testificar que Cristo viria. A Bíblia está repleta, então, de passagens em todo o Antigo Testamento, falando de quem? De Cristo. Amém? Pode passar. Pode passar. Então, o que diferencia a Bíblia dos outros livros, das outras religiões? Por que a gente põe a nossa fé nela? Por que a gente deposita a nossa fé nela? Gente, ela é uma biblioteca, aqui dentro tem 66 livros. São mais de 40 autores que escreveram durante um período de 1.500 anos, mais ou menos entre o primeiro, entre Moisés, até o último, até João, fechar lá no Apocalipse. Então a gente tem um período histórico muito grande de formação da Bíblia. Amém? Pode passar. Esses autores, então, gente, eles estavam em épocas diferentes, em regiões, em contextos socioculturais, econômicos diferentes. Porém, as Escrituras se completam de forma perfeita. Ela é como um quebra-peças num quebra-cabeça. Sabe quando você está montando um quebra-cabeça? Lá no passado, as pessoas não tinham noção, porque estava faltando peça. Estão me entendendo? Mas hoje nós temos todas as peças, e ele está montado para nós. Está pronto. Basta a gente olhar e discernir, porque aquilo vai trazer vida para nós. Amém, irmãos? Pode continuar. Então, isso aqui é só para mostrar, né? Moisés escreveu lá cerca de 1.400 anos, né, antes de Cristo, e a Bíblia foi terminar lá por volta do ano 90 a 100 depois de Cristo. Pode passar.
Bom, aqui é só para vocês terem uma noção do todo, né? A Bíblia ela tem um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Certo, gente? Esse Antigo Testamento ele está dividido em grupos de livros. O Pentateuco eu leio lá, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Se você pegar suas Bíblias aí, quem tem a Bíblia impressa e tiver índice, fica mais fácil, tiver sumário, né? Fica fácil de ver, tá? A partir daqui, agora vocês podem pegar a Bíblia, que daqui até o final a gente vai começar a estudar o sumário. Tem muita coisa para ver lá. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia lá, que você vai ver no seu sumário, no seu índice, são esse tal desse Pentateuco. O outro grupo que tem na sua Bíblia, de Josué até Esther, são livros chamados de históricos, vão falar da história de Israel, vão trazer uma história de libertação do povo. Próximo. Não, volta um. Bom, então aqui o que eu quero que vocês entendam é que tem os grupos de livro do Antigo e do Novo Testamento, escritos em hebraico e escritos em? Pode passar. Isso aqui, gente, é para facilitar você manusear melhor sua Bíblia. Para que você possa saber no que você está mexendo e para você possa saber passear nesse livro. Amém? Bom, lá no Antigo Testamento, então, a gente vai ver uma divisão mais ou menos assim. Você vai ver, por exemplo, no seu índice aí, no seu sumário, se você for pegar a listinha lá do seu celular e pegar a lista dos livros, são esses livros aqui que vocês vão ver. E como é que a gente agrupa eles? Desse jeito aqui, ó. Ok? Então é isso aqui que a Bíblia chama de lei, ou Pentateuco. Aqui a gente tem os livros, né, que a gente chama de históricos. Daqui para cá, os livros que a gente chama de proféticos. Certo? Pode passar mais um. Então tudo isso daqui são o quê? São os livros. Se a gente fosse entender o que significa isso, são livros. Só que todos os livros estão agora dentro de um livro só. Amém, gente? Mais um. Deixa eu te contar um segredinho. Nosso Antigo Testamento, ele é idêntico à Bíblia dos judeus, ao Tanakh. A Bíblia, onde a Bíblia originou foi dos judeus, foi do povo, né, da cultura judaica. Só que eles, na hora de dividir a Bíblia deles, eles dividem a Bíblia diferente da nossa. Pode passar. Então, nós temos 39 livros e eles têm 22. Uai, Gabriel, não é igual? É idêntico. A diferença está na divisão dos livros. Então, aqui eu coloquei marquei para vocês em vermelhinho. Por quê? Porque enquanto a nossa tem lá 1 Samuel, 2 Samuel, eles não têm essas divisões de primeiro e segundo livro. Para eles era um livro só. E ficava junto. Então, Samuel, em vez de ser primeiro e segundo, é uma só. Reis, em vez de ser primeiro e segundo, é uma só. Aqui eles têm os 12. Está vendo esses livros que a gente chamou aqui de profetas menores? Isso aqui para eles é tudo um livro só. Para os judeus, para os hebreus. Então esse grupo aqui de livros são um só. 12 livros. Entenderam, gente? Pode passar mais um. Bom, então a gente viu lá o Antigo Testamento para nós e para os hebreus. A origem do nosso Antigo Testamento é a mesma origem deles, tem os mesmos livros. Só que tem uma organização o quê? Diferente. Bom, esse aqui é o nosso Novo Testamento. Ele tem os evangelhos, tem um único livro histórico, que é o livro de Atos, que pega um período de 30 e poucos anos, vai contar a história da igreja, muito importante para nós. E depois a gente tem as epístolas, as cartas. Vocês estão vendo que o Novo Testamento, a maioria deles são cartas, não são? Carta, a gente manda para quem? Para quem a gente conhece. Então, cartas falam de relacionamento. Então, a Bíblia, o Novo Testamento, ele é principalmente composto por quê? Por cartas, na sua maioria. Isso tem um propósito. E o único livro profético que a gente chama, tem uma literatura um pouco diferente, Apocalipse. Apocalipse, muita gente às vezes acha, né? Se eu falar para vocês assim, eu tive um apocalipse no meu quarto. O que vocês pensam? Tá uma bagunça, né? É o que a gente pensa, tem uma bagunça.
porque a gente pensa que Apocalipse é uma coisa, uma destruição, uma zoeira. E não é isso. Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse é para fora das sombras, significa. Ela, na verdade, nada mais é do que um livro que vai falar de Jesus Cristo. É uma revelação de Jesus Cristo. E ela começa com uma figura dele, uma imagem dele. E seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como bronze reluzente, seu cabelo como é branco como a neve. Então vai trazer primeiro uma imagem de Cristo para depois falar das últimas coisas. Mas não é um livro para a gente ter medo, é o contrário. É o livro da grande promessa da Bíblia. É o livro do nosso propósito. Se Gênesis é o livro dos princípios, Apocalipse é o livro dos propósitos. Não é um livro para ter medo, é o contrário. É o livro que fala que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que não vai ter mais pranto, que não vai ter dor. É o propósito dessa palavra, é chegar lá, irmãos. Eu e você vamos chegar lá, amém? Graças a Deus. Pode passar. Estamos quase finalizando as ideias aqui. Então, de novo, aqui eu só coloquei em livros, organizei. Pode passar mais um. Então, isso aqui, se a gente fosse organizar uma biblioteca, colocar numa estante, a Bíblia ficaria assim, ó. Faz sentido aí para vocês, gente? Só que está tudo aonde? Está tudo aonde? Aqui dentro, irmão. Está facinho. Está simples para eu e para você poder seguir, poder aprender desse livro. Amém? Então essa é a nossa estante. Prontinha, dividida. Tá bom? Então a gente divide ela aí dentro como uma estante. Para a gente aprender a manusear, para a gente aprender a buscar. Pode passar, agora vai começar a ficar um pouco diferente. Agora eu vou contar para vocês um pouco das histórias que tem na Bíblia dentro desses grupos. Pode passar. Bom, para quem gosta dessa parte mais de colocar as coisas numa linha do tempo, essa aqui é a ordem cronológica dos livros da Bíblia. Então, o primeiro livro da Bíblia a gente sabe que é qual? Gênesis. Mas você sabia que o livro de Jó foi composto na mesma época do livro de Gênesis? Inclusive, muitos atribuem a autoria do livro de Jó a próprio Moisés. Oh. Então, aqui a gente já consegue ver uma ordem cronológica dos livros. Eles não estão, então, na ordem cronológica, lá certinho. Então, no Antigo Testamento, ele está disposto dessa forma. Tudo bem? Vocês estão me entendendo aí? Não vou me preocupar nisso agora. Quem quiser tirar uma foto, para depois estudar, para depois entender, pode tirar, fica à vontade. Mas a gente vai passar um pouquinho agora para entender melhor. Pode passar. Bom, fazendo uma linha do tempo, então, dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, esses livros que a gente chama de lei. Jesus falava assim, olha, isso está escrito lá na lei. Do que essa tal dessa lei fala? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, do que isso daí fala? Pode passar. Então, vai ter a criação em 6 dias, e a gente vai ter aqui, ó, eu deixei lá, Gênesis 1, primeiro dia, Gênesis 1, segundo dia, Gênesis 1, de 6 a 8, terceiro dia, Gênesis 1, de 9 a 14. Então, vai ter a criação. E aqui a gente separou os 7 dias da criação. Até o 6º Deus criou, e o 7º descansou e faz parte da criação. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Vamos correr mais um pouquinho. Pode ir, pode ir, pode ir. Até o final. Aí. Então aqui a gente tem todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha o tanto de história que vai contar aqui. São histórias muito importantes, desde a criação do homem. E o que essa criação nos ensina? Lá na criação tem princípios importantes para mim e para você, para encher o nosso coração de fé. Quer ver? Vou te dar exemplos. Lá na criação vai mostrar o seguinte, que antes da gente chegar aqui, Deus já preparou tudo. Deus já tinha preparado o ambiente, tudo para a gente poder habitar aqui, sim ou não? Isso fala de quê, irmãos? De graça. A graça de Deus. Antes de eu e você termos nascido, Deus já tinha preparado o ambiente. Igual os filhos aqui, ó. Todos nós, quando nascemos, Deus já tinha preparado uma mãe cheia de leite para receber a gente. Muitos de nós Deus já tinha preparado para nós um quarto, um enxoval, as fraldas. Sim ou não? Isso é graça.
Então, o cuidado que nós temos com nossos filhos fala da nossa de graça. Nós aqui estamos numa igreja, inclusive, privilegiada, em que esses meninos puderam receber coisas boas quando nasceram. Sim ou não? O livro de Gênesis fala disso, dessa graça do Pai que vem cuidando de nós, que antes da gente nascer, Ele já preparou tudo, preparou nosso enxoval. Amém? Isso é gratidão que nós temos por Ele. E o pecado, a queda do homem, foi exatamente o homem não conseguir reconhecer essa graça, essa bondade do Pai. É como se alguém chegasse para os seus filhos aí, né, Silvia, e falasse, olha, vocês não são tão bons assim, e começa assim a colocar isso na cabeça deles. E começa a se distanciar os filhos daquilo que a nossa disposição em abençoar os nossos filhos. Então, é como se os filhos começassem a colocar a fé deles numa outra palavra, que não é a palavra de amor do Pai. Vocês estão me entendendo? Isso é a queda. Gênesis 3:1. O inimigo começou a semear. Então quer dizer que não é para você mexer em nada? Nada do jardim é seu, Deus não é tão bom assim. Então quer dizer que você está lá na sua casa e nada é seu. Porque é tudo do seu pai, e seu pai não gosta tanto assim de você. Essa é a semente maldita que entrou, que é a raiz do pecado, que é a raiz da nossa incredulidade. Da gente duvidar do amor de Deus. Essa é a raiz do nosso pecado. Está em paz. Está em paz. Gente, essa é a raiz do pecado. Vocês estão me entendendo? Criança é assim, anima o culto. Isso é uma benção. Estava todo mundo meio assim, dormindo, aí vê os meninos e anima o culto. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, gente? A raiz do pecado, da queda, é essa. É a gente duvidar do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus sobre nós. Essa é a nossa queda. Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, o Deus Todo-Poderoso habitava no homem. Mas esse homem, então, duvidou. Então, ele passou a ter a imagem de Deus, mas não o caráter de Deus dentro dele mais. Então, ele passou a ter todas as possibilidades, mas sem o caráter. Aí a gente vai ver uma série de histórias em Gênesis que vão mostrar um homem cheio de potencial, cheio de possibilidades, cheio, dotado de capacidades, mas que sem o amor de Deus nele, ele não consegue olhar para o irmão. Tanto é que na primeira família, um irmão mata o outro irmão. Vocês estão me entendendo? E ali vai ter uma genealogia de gente que sabe empreender, que sabe formar cidade, de gente que constrói os primeiros instrumentos, é gente que sabe fazer arte, é gente que sabe fazer música, é gente que sabe criar material, que sabe ter instrumentos. Então a gente vai ver isso em Gênesis 4. Só que tem um problema. Esse povo que vai contar essa genealogia, eles não têm o amor. Eles não têm comunhão, eles não conseguem cuidar uns dos outros. Então é isso que esse texto nos ensina. É isso que a queda do homem fala. Então esse homem vai se multiplicar, mas junto com a multiplicação dele, multiplica os potenciais dele para criar cidade, para criar uma série de coisas, mas esse homem não ama. Daí vem o quê? Fala para mim. Vem o quê? O dilúvio. Não vou entrar nos detalhes agora, mas daí vem o dilúvio sobre toda a terra. Deus vai lá e estipula, né? Salva uma família a partir da arca, começa tudo de novo. E aí a gente vai ver, então, os povos se espalhando. Vem a tal da Torre de Babel. Deus, antes, as pessoas falavam um idioma que todo mundo conseguia se comunicar. Lá na Torre de Babel, Deus confunde o quê? As línguas. E logo para frente, de Gênesis 12, a gente vai ver, então, a história sendo construída a partir de famílias. Família é importante na Bíblia? Desde esse cara aqui, ó, o tal de Abraão, que inclusive é chamado de pai da fé. Abraão gera um tal de Isaac, Isaac gera um tal de Jacó, Jacó, Deus muda o nome dele e ele vira Israel. Vocês já ouviram falar da nação de Israel? Israel, na verdade, é Jacó.
Esse Jacó tem 12 filhos. Ó, os filhos dele estão todos aqui. Tem umas bagunças aqui, não vou poder explicar isso tudo agora. Mas ele tem 12 filhos. Esses 12 filhos, tem um tal de José que vai para o Egito. Gênesis vai gastar um tempo falando desse José lá no Egito. Lá no Egito, esse José vira governador. Muito tempo passa, 400 anos passa, esse povo vira escravo. Aquele povo que mudou para o Egito com José, esse pessoal todo aqui, gente, os filhos deles, foram todos para o Egito num período de seca. Lá no Egito eles multiplicaram, estavam numa terra muito boa, mas logo, logo eles viraram escravos. Talvez não tão logo assim. Mas o que interessa é que lá então eles começaram a clamar para sair daquele povo, para sair de lá. E aí Deus começa o livro de Êxodo falando de um tal de Moisés. Esse Moisés ele é muito importante. E ele tem muito para ensinar para mim e para você. Vai ser as últimas coisas que a gente vai falar aqui, porque a gente não vai ter muito tempo. Mas presta atenção. Esse tal de Moisés é o cara que escreveu esses 5 livros aqui. Ó. O Pentateuco. Veio desse tal de Moisés. Esse Moisés, Deus falou com ele, quando ele já estava até mais velho, inclusive, ele foi para uma região desértica, pastoreando ovelha. Das várias ovelhas, uma desgarrou. Já viram o pastor, aquela história que um pastor que tem 99 ovelhas, uma desvia, ele deixa as outras no lugar, vai lá buscar aquela que sumiu? Foi o Moisés. Pegou os ovelhinhos e foi lá buscar que perdeu. Só que lá naquele caminho, o Moisés encontrou com uma sarça, que era uma árvore pequenininha, num deserto que estava o quê? Pegando fogo. Gente, sarça pegar fogo no deserto até não é problema. E não é incomum. Só que aquela sarça não queimava, não se consumia. Então estava lá queimando, mas o fogo vindo, mas ela estava continuando perfeita, íntegra. Isso ensina muito para a gente. Às vezes na vida a gente passa por desertos. No meio do trabalho, a gente às vezes passa por uns momentos difíceis. Sabe, umas ovelhas que desviam, umas coisas que a gente tem que ir atrás, uns pepinos que a gente não estava esperando. Sabe quando a gente é surpreendido no trabalho para resolver coisas que a gente não tinha planejado? Os irmãos estão me entendendo aí? Foi o Moisés. Teve que resolver um pepino que ele não tinha planejado. E foi nesse pepino que ele não tinha planejado, que ele teve que resolver, ele foi lá e encontrou com Deus. Então, às vezes Deus vai falar com a gente dentro daquilo que a gente não planejou. Amém? E ali tinha uma sarça ardendo. Aquela sarça também fala, porque quando a gente está cheio de Deus, eu vou te contar uma coisa, pode estar tudo queimando ao nosso redor, mas a gente fica íntegro, inteiro. Amém? Você pode estar com a cabeça quente o tanto que for, às vezes na sua casa, às vezes no trabalho, você pode estar com a cabeça quente o tanto que for. Mas se Deus estiver com você e em você, você pode estar com a cabeça quente, mas Deus não vai permitir que você seja consumido. Vocês estão entendendo a palavra de Deus, irmãos? Esse é o poder da palavra de Deus. E é quando a gente não é consumido no meio do problema, que a gente pode, então, receber o chamado para ir cumprir esse chamado de abençoar mais pessoas. Então, às vezes, Deus te chama no meio de um problemão. E, às vezes, você está com a cabeça quente quando Deus te chama. Mas Deus não quer que você seja consumido. Amém? Graças a Deus. Então, Moisés foi isso. E como ele não foi consumido, ele foi lá, foi cumprir o chamado de Deus, passou por uma série de coisas lá no Egito, a ponto de vir as 10 pragas do Egito. Aqui eu coloquei todas as referências bíblicas, tá? De cada praga lá do Egito. Bom, na última praga, teve a Páscoa, a libertação do povo, eles passaram mataram o cordeiro que apontava para Jesus. Mais para frente um pouco, né? Moisés foi com eles, abriu o Mar Vermelho, passou com eles pelo Mar Vermelho, foi para o deserto. E lá no deserto, presta atenção, o deserto também tem muito para nos ensinar. Porque é no deserto que Deus mandou escrever a Bíblia. É no deserto que Deus deu os 10 mandamentos. É no deserto, irmãos. Às vezes não é no lugar da plena provisão. Às vezes é num lugar que é inóspito, que não é um lugar que a gente esperava estar. Não é um lugar para onde a gente quer ir. É um lugar de passagem. Amém? Deserto não é onde a gente quer chegar.
Ninguém aqui quer falar assim, eu vou para o deserto e quero morar lá. Amém? A gente fala assim, deserto é lugar de passagem. Então, só que nesse lugar de passagem, o povo voltou a ter um comportamento daqui, semeado aqui em Gênesis. Sabe qual que é? De murmurar, de reclamar. Filhos, presta atenção. Sabe quando você fica reclamando? Reclamação fala de uma consciência que não entendeu a graça. Vou repetir. Reclamação fala de uma consciência que não está entendendo a graça de Deus, independentemente da dificuldade que você está sofrendo. Isso é reclamação. E você já percebeu tanto que é difícil estar perto de alguém que reclama? Vários estudos tem, a gente é de uma área de recursos humanos, e a gente acaba estudando muito essas coisas, minha esposa é psicóloga, e são assuntos que a gente estuda muito. Deixa eu te contar um segredinho. Quando você ouve uma pessoa reclamando, ou você está perto de alguém, ou você tem uma prática de reclamação, aquilo mexe com o seu corpo de tal forma que você libera hormônios, você libera endorfinas, você libera uma série de coisas que você vai demorar 4 a 6 horas para desintoxicar de tudo aquilo. Reclamação é tóxico. É tóxico para você e é tóxico para quem está perto de você. E onde que a gente aprendeu a reclamar? A gente às vezes acha que é no deserto, mas não é não, é aqui. Ó. É quando a gente não aprendeu a enxergar e não aprendeu a usufruir daquilo que Deus já nos deu. Eu vou terminando por aqui, porque a gente vai para Santa Ceia, e aqui a gente vai falar de graça. Tem muita coisa para ver, eu não consigo continuar a partir daqui por causa do nosso horário, para ser fiel com o nosso horário. Mas presta atenção nisso. Quando a gente tem uma mente grata, o que Cristo veio fazer na cruz por mim e por você? Gabriel falou um pouco aqui de Jesus Cristo, para a gente finalizar falando dele, né? Que tudo é por ele, para ele, por meio dele. Lembra que eu falei disso? E ele veio, o Deus Todo-Poderoso, a Bíblia fala em Filipenses 2, que ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, e se limitou a ponto de se fazer homem e habitar entre nós. Amém? E o Deus Todo-Poderoso que habitou entre nós, ele encarnou essa palavra na terra e por 3 anos ele mostrou como que um homem vive com propósito em Deus. Amém? Amém? Então deixa eu te contar um segredo. Eu quero ler só um versículo com você que não está aqui. Abre a sua Bíblia, lá em 1 João 3,16. 1 João, não é João. 1 João. Pega a sua Bíblia de trás para frente e abre em 1 João 3,16. A gente está finalizando. Isso aqui é muito importante. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Hoje eu posso finalizar com esse versículo. Quer viver com propósito? Qual que foi o propósito de Cristo Jesus? Foi a cruz. Sim ou não? A ponto de dar a vida pelo irmão. Qual que é o nosso propósito? Viver a ponto de Cristo viver em nós, de forma que a gente aprenda a dar a vida pelo irmão. Porque agora a gente é tão grato, que a gente não precisa mais só preocupar com nós mesmos. Mas agora a gente também é generoso, a ponto de também dar a nossa vida para abençoar os nossos irmãos. Amar. Lembra do tema central da Bíblia? Relacionamento? Amém? Então guarda isso no seu coração. Quando a gente está cheio da palavra de Deus, irmãos, nós somos generosos, porque nós somos gratos. Só é generoso quem é grato. E quem é grato não vive reclamando. Mas quem é grato, ele entende que tem um Éden todo para usufruir e não fica buscando aquilo que Deus não te deu.
Isso é gratidão. Independente se você for rico ou se você for pobre, o grato administra aquilo que Deus já deu e busca mais em Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Amém, Deus, eu te agradeço por cada um que o Senhor trouxe aqui essa noite, porque nós começamos a falar da Tua palavra. E hoje nós podemos falar um pouco da Tua lei, como ela aponta para o Senhor, de forma graciosa. E nós queremos ser gratos, ó Deus, nós queremos ser gratos. Nós não queremos ser um povo que murmura, mas a gente quer começar o ano com essa mente de gratidão, com essa mente de graça, com essa mente de administrar tudo que o Senhor já nos deu, e sabendo, Deus, que dia a dia o Senhor vai acrescentar na nossa vida tudo que a gente precisa, porque o Senhor é o Pai nosso. É o Pai nosso que nos alimenta, é o Pai nosso que não nos tem como filhos mimados, nem como filhos únicos. Mas o Senhor nos tem, ó Deus, como filhos amados. Filhos amados. Pai, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, eu peço ao Senhor, Deus, que a gente nunca deixe de reconhecer sua soberania, mas que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos dê o pão e a necessidade de cada dia, que o Senhor nos afaste de todo mal, de toda tentação, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a perdoar. Essa é a nossa oração para o ano que está chegando de 2024, Deus. Que nós possamos ter a mente de gratidão, porque eu sei que o Senhor vai nos dar, ó Deus, a ponto de sermos generosos. O Senhor vai fazer nós transbordarmos, ó Deus, transbordarmos de amor, de graça, de recursos na vida de todo mundo que passa pelas nossas vidas. E é isso que eu declaro sobre cada irmão aqui, ó Deus. Amor, graça e gratidão, generosidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu já vou aproveitar nesse mesmo espírito. A gente já falou que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, derramou seu sangue. E a gente quer ter esse momento também de celebrar isso, de lembrar isso, que é o momento da Santa Ceia. Amém? O pessoal vai trazer para nós os elementos da Santa Ceia. E a gente hoje quer ceiar juntos, a gente quer celebrar isso juntos, quer ter esse momento de gratidão juntos. Amém, gente? Graças a Deus. Eu tinha muito aqui para falar nesse assunto, mas a gente vai ter outros cultos, a gente vai poder continuar esse assunto, de modo que Deus possa fazer isso conforme o tempo dele, da vontade dele. Amém? Pode trazer, pode distribuir já os elementos? A gente já está... Pode distribuir, gente. Então, enquanto vocês pegam aí os elementos, então a gente recebe, a gente compartilha, né, do pão e do suco de uva, né, do sangue de Jesus e do corpo de Cristo. É interessante que a gente fala muito de coração. O Gabriel trouxe um versículo, trouxe uma música, né, que fala que enganoso é o coração, fala muito do coração. E eu queria contar um negócio para vocês sobre a Bíblia. E tem a ver com o coração. Para a gente já tomar essa Santa Ceia. Sabe? Essa palavra, ela tem que ser guardada no nosso coração. E você sabe qual que é o sentido bíblico disso? Que o coração é a bomba da vida. E é um sentido também fisiológico, científico, mas o coração é a bomba da vida. Levíticos, a Bíblia fala o seguinte, que a vida da carne está no sangue. Presta atenção. Levítico diz que a vida da carne está no sangue. E quem que bombeia o sangue para o corpo todo? Quem que bombeia a vida para o corpo todo? O coração. Então, aquilo que a gente guarda no coração, que vai ser bombeado para a nossa vida, é aquilo que vai ser bombeado, e a gente vai encarnar aquilo, vai entrar em todas as nossas células aquilo. E a palavra decorar, a gente hoje não... Se a gente fala assim, você está decorando as coisas na escola, ela tem um sentido ruim, não é, gente? Gente, falar assim, decora, você decorou a tabuada? Tem um sentido ruim, não é? Porque fica parecendo assim, é o decoreba, é uma coisa que eu só gravei lá, mas no sentido original, a palavra decorar, ela era saber de coração. Era aquela palavra ser tão forte dentro da minha vida, que aquilo bombeia para a minha vida, aquilo me movimenta, aquilo me dá vida, aquilo vai para a minha cabeça, para o meu cérebro, para o meu corpo, para tudo, me movimenta, me traz vida. Então, presta atenção nisso.
que essa palavra seja guardada no nosso coração para gerar vida em nós. E agora a gente vai ter esse momento de comer o pão, de tomar o cálice, e que esse momento seja guardado no nosso coração. Amém? Esse é o momento. Que isso aqui vai ser absorvido por nós, isso vai gerar vida. Vai chegar no nosso coração vai bombear isso aqui para o corpo todo. Cristo vai ser bombeado na minha vida e na sua vida. Amém? Nós ceiamos isso, é para encarnar Ele, é para lembrar dEle, é para viver Ele, é para encarnar com todas as nossas células. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, nós te damos graça agora, Deus, pelo pão, pelo vinho que nós recebemos, pelo pão, pelo suco de uva. Esse tempo é um tempo de comunhão. Nós celebramos esse tempo juntos. Pai, é o primeira Santa Ceia do ano desse culto. Nós celebramos esse momento com alegria, Deus. Que a sua palavra seja encarnada em nós. Que a gente possa guardar no coração, ó Deus, a ponto de do nosso coração bombear para nós tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o cálice para comer o pão. Compartilha aí com o seu irmão que já é perto de você, um pedacinho do pão aí. Lembrando do sangue de Jesus derramado por nós, que é bombeado nas nossas vidas. Para a gente não perder o costume, agora você pode juntar aí com 3 ou 4, ou as famílias aí, ou